para todos. Eu sou Macabeus e nosso segundo episódio do podcast da GambiConf. O convidado é um professor que ensina bem no espírito que buscamos reforçar na conferência. Inclusive, eu estou pessoalmente muito contente em vir dar espaço para ele, porque eu gostaria de divulgar o trabalho e as coisas que ele faz. O nome do convidado é Gustavo Pezzi, também conhecido como Picuma no Twitter. Ele é professor universitário em Londres e costuma ensinar a escrever bastante sobre retro game e, por acaso, tem uma granja de galinhas. Gustavo, poderia se apresentar, por favor? Sim, sem problema. Pessoal, um prazer estar aqui. Macabeus, obrigado. Ahm, é bem complicado a gente pegar quem a gente é, né? Sempre tem essa pergunta, né? Se apresente quem você é. Um, Quem a gente falou, eu sou originário, eu nasci no Brasil, né? Eu cresci lá no Brasil, então tem esse link muito grande com o pessoal do Brasil. Um, eu fui morar nos Estados Unidos um bom tempo, depois agora tô morando aqui no Reino Unido já faz uns 10, 11 anos, 12 anos. Eu sempre tive, na verdade eu sempre trabalhei com programação, software, mas quando eu descobri educação, foi aí que eu vi que era o que eu gostava. Né? Quando eu comecei a dar aula no Brasil ainda. Eu adorei dar aula, foi muito bom e desde lá foi o que eu vim fazendo. Eu dou aula na universidade aqui e eu também tenho fora da universidade, daí eu tive um projeto que eu comecei a fazer que foi meio que um ato de rebeldia, assim, né? O que que eu queria ensinar mesmo que a universidade não me deixava. Então o que eu resolvi fazer. E é isso aí, que nem eu te falei, né? A granja de galinhas. Eu sempre tive esse contato muito grande. Eu sou meio um conflito em pessoa, assim. Gosto de tecnologia, mas sempre tive um contato muito grande com natureza, com rancho, com fazenda, sabe? Desde que eu morava no Brasil, a gente tinha, né? O Brasil tem essa cultura muito grande de gado, né? O que o pessoal hoje em dia chama de agro, né? Nós não era agro, era só uma fazenda, um ranchinho assim de família mesmo. E sempre tive essa coisa muito grande com natureza e essa coisa assim, esse conflito, sabe? Tipo, eu adoro tecnologia, adoro mexer com essas coisas, né? Retro games, programação, ensinar tecnologia, mas tem essa coisa no meu coração que me puxa ainda muito para a questão de mexer na terra, assim, sabe? Mexer com madeira, mexer com terra. Então é isso aí. Aqueles são dos programadores de trabalhar muito e no final de 30 anos na Microsoft criar É, gansos. é isso aí. Até tem, né? Um cara que Aquele meme tem o do meme do cara. LinkedIn. E aí é verdade, eu tava vendo até a história dele, é isso aí mesmo. E virou um clichê, né? Todo mundo que trabalha com programação larga tudo e virar fazenda, comprar uma fazenda no meio do mato. Sim, pois é, então acho que é bem bacana porque você falou até de retro game, ensinar coisas antigas e tal, e as suas aulas é uma máquina do tempo em que você tá levando as pessoas do programação de S com Electron, que custa 300 megas só para manter de bem e fazer um botão, para programar num processador que só tinha 2 KB de RAM. E era como programar direto no Assembly, então tá levando as origens às pessoas. É isso aí, sabe? Tu sabe que foi esse mesmo a motivação. Porque, a gente trabalhei também na indústria, né? A gente trabalha, tipo, nas nuvens, assim, né? Tipo, mexendo. A gente é Deus mexendo em umas coisas, assim, muito complexas, sabe? Então, tipo, tu pega um pedacinho do puzzle aqui, conecta com outro, coisas que já estão meio prontas, né? E é bem estranho, assim, falar com pessoas que têm muitos anos de experiência e às vezes elas não sabem o básico, sabe? Eu não tô dizendo que eu sei, mas eu digo, é estranho a gente conversar com pessoas que estão na indústria assim, há tanto tempo e elas não sabem como é que o processador delas funciona dentro, assim, o que tá armazenando um bit no teu processador, sabe? Então, eu achei assim meio estranho, sabe? E assim, por que tu falou do retro games, né? Ou de computadores antigos. O problema também é isso, sabe? Tipo, vamos ensinar os fundamentos. Mas daí tu vai começar a ensinar os fundamentos com, sei lá, Assembly x84, Assembly agora, né, de 64 bits. E Assembly do Intel agora. Se tu vai ensinar esse tipo de coisa agora, tem tanta bagagem histórica que tu tem que entender por que as coisas são daquele jeito, sabe? Então, assim, se tu simplesmente pega para um aluno e despeja para ele assim, olha, assim que tu faz Assembly em 64 bits, no Intel, né, de 2024, 25. Tudo bem, eles vão conseguir fazer alguma coisinha com Assembly, mas não tem tanta evolução histórica
que a gente tem que voltar pra trás, entender, sabe? Tipo assim, tu tem que voltar. Se tu voltar lá pra trás e tu mesmo assim, cara, como é que fazia? Como é que o Nintendo fazia, o processador fazia pra mover da memória para o registrador? O que é um registrador? Então, esse tipo de coisa, assim, voltar às origens, não porque simplesmente eu gosto do Nintendo ou porque que eu gosto do Atari, mas voltar às origens porque lá atrás o nosso problema era tão mais simples que dá para entender mais fácil, sabe? Então agora se tu vai pegar um processador agora, é pipeline, tem várias coisas rodando ao mesmo tempo, tem todo é quase como se fosse um sistema operacional rodando no processador para organizar as instruções, e é complicado tu simplificar essa complexidade quando tu tá ensinando alguém, sabe? Então, por isso que eu digo, cara, vamos voltar para trás, vamos pegar a coisa mais simples que existe, que é um processador que tem uns pinos, que tu consegue, tipo, dizer assim, o pino tal é 1, o pino tal é 0, e dependendo de como estimula aqueles pinos, vai acontecer alguma coisa dentro do processador. E aquele processador vai ter acesso a um bus, que tem acesso a uma memória. Sabe? Então, assim, é bem simples. É por isso que eu digo, tu gosta de ensinar programação retrô? Adoro, é a minha vida, eu vivo para isso. Mas não é nem simplesmente porque eu gosto dos jogos antigos só. É mais uma questão até, é bem sóbria a decisão, né? Tipo, é mais simples ensinar, e é mais simples as pessoas entenderem, agora eu entendi por que do Nintendo pro PlayStation começou a ter as instruções em pipeline, elas conseguem ser executadas ao mesmo tempo, mais ou menos, sabe, para aumentar a eficiência e a performance. Então, tu entender historicamente a evolução das coisas foi basicamente isso, sabe? Foi mais ou menos essa minha motivação de voltar para trás e começar lá do início. Instruçãozinha, move para a memória, move para o registrador, adiciona duas coisas, salva. E daí tu entendendo isso aí, tipo, tá, faz um joguinho 2D, funcionou, legal. Agora tu precisa 3D, daí tu vai pro PlayStation, que é uma coisa bem mais complexa, tem os processadores, tu entende a evolução, né? Porque eu precisava desse tipo de coisa lá no Nintendo. Por que agora no PlayStation eles fizeram isso? Agora eu entendi, porque eu tinha sofrido antes e agora foi por isso que eles criaram. Sabe? Então tem toda essa motivação histórica, sabe? Voltar para trás para entender por que as coisas hoje funcionam dessa maneira. Mais ou menos isso. Sim, aquela ideia de, muito mais simples. Se você entender um processador, uma arquitetura antiga e de camadas e camadas e vendo a evolução histórica e tipo, nossa, agora existe isso por conta disso, que era um problema no passado, agora foi resolvido. É isso Eu, aí. É isso e a aí. Tipo, gen tu entende, é como se fosse assim, tu tá subindo uma escada. E cada degrau tu entende, assim, esse degrau, eu precisaria disso. Seria muito bom se esse degrau, se eu conseguisse fazer isso no processador. E aí na próxima iteração, na próxima geração de consoles, por exemplo, eles já adicionaram isso. Então, tipo assim, sim, agora eu entendi o porquê que tem uma. Por que tem sim, uma GPU no Nintendo e não não tinha uma GPU lá no Atari, sabe? No antigo. Tem sim, toda essa questão, tudo é uma evolução. Então, entendendo essa evolução histórica, eu sim. acho que pelo menos para mim, foi bem fundamental, assim, sabe? Sim. Nós conseguimos ver isso em vários segmentos, nem somente processadores de videogame, mas também, por que surgiu o Redux? Porque tinha um problema em determinada coisa. Por Isso, que tudo, surgiu o React? Porque é tinha um isso aí. problema no Angular. Qual era o problema do Angular? Que queria resolver a questão de É. outras coisas. Você consegue ver isso em vários segmentos E tu vê que, assim, tem muita gente, sim, e tem muito blog bom que eles exploram bem isso, né? Tipo assim, voltar sim, atrás e entender por que o Angular funciona da maneira que ele funciona. Por que sim, o React começou, por que daí foi sim, começar o Redux, sabe? Tem toda a questão do por quê, por sim, quê, por quê, por quê. E que nem te falei, hoje sim, em dia, assim, eu comecei quando eu era muito antigo, quando eu era criança e as coisas eram muito simples. Eu sim, realmente, assim, eu não entendo como é que, eu não consigo imaginar como é que deve ser começar agora. Sabe, porque deve ser tão complexo organizar as ideias na cabeça, eu não consigo nem, eu vou dizer assim, eu nem cogito imaginar como é que deve ser. Eu trato com alunos e tal, a gente tenta fazer o melhor que pode, mas eu não consigo me pôr tanto na cabeça deles para entender como é que, sabe, tipo, a realidade agora é bem Tá complexa, né? sobrecarregado de informação também, ainda mais com esse negócio de AI falando que vai acabar com todos os programadores aí. É, Tem tanto assim eu sei que não vai, mas a pessoa que tá começando vai ler isso no tu Twitter e vai sabe assumir se como não? verdade. Tu sabe se não vai? Assim Eu não sei se não vai. assim, né, a gente tá falando sobre Assembly. Eu gosto É, muito do perfil do FFmpeg no Twitter, sim, sim. que viralizou recentemente por causa daquela treta com o Theo, mas eu gosto muito deles porque eles falam que, tipo, estamos em 2025, ainda fazemos assembly artesanal, e com o nosso assembly artesanal conseguimos ganhar muita performance no nosso encode de vídeos.
E eles ganham muita performance, cara. No caso Sim, deles, é assim, é 100 vezes, né? sim, ele faz umas palestras que, tipo, não tem nada das palestras dele, porque são processadores super modernos, assembly bem moderno, mas eu acho bem interessante ver que, olha, em 2025 ainda tem casos de uso real de programar direto no assembly. Tem, É, tem, tem casos, assim, é bem raro, eu vou ser bem sincero, né? Não vou sim, mentir, dizer pra todo mundo assim, tem um monte de emprego lá fora que tá pedindo assembly direto. Eu sou bem, assim, eu sou bem racional, eu entendo, né? sim, Tipo, o que eu faço e o que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer, tipo, é meio que um hobby, mas depois que eu comecei a ensinar e eu vi que muita gente chega e diz assim, cara, eu trabalho com desenvolvimento web, eu trabalho com 3D, sabe, tipo, sim. engines de game, motores de game. E eles começaram a dizer assim, mesmo assim, o que eu aprendi de assembly, ou o que eu aprendi de low level, mesmo assim me ajuda. Então eu disse assim, cara, então deve ter um benefício, sabe? Tipo, ou então pelo menos nem que seja intrínseco, assim, de entender a ferramenta que tu tá usando, sabe? Eu te dar um pouco mais de confiança, assim. Ah, eu entendo o que que o Unity, a ferramenta de jogo, tá fazendo por trás dos panos. Ou eu entendo por que que o meu browser funciona de tal maneira, sabe? A gente sempre diz assim, ah, não tem emprego. Ah, porque não, o mercado não valoriza. Cara, no final das contas é sempre assim, né? O que que tu quer, né? Tipo, até onde tu quer ir, ou até quão profundo tu quer ir no teu conhecimento da ferramenta. Pelo que eu vi, assim, eu não vou nem dizer assim, não sou nem eu dizendo, sabe? Pelo que eu vejo as pessoas que estudam isso, nem que estudam só comigo, mas as pessoas que tiram um tempo para estudar esse tipo de coisa, ajuda, sabe? Ajuda pelo menos assim a tu formar na tua cabeça algumas coisas, assim, conectar alguns fios que estavam soltos, sabe? E que a gente não entendia muito bem. Vale a pena, eu acho que vale a pena. Mas eu sou suspeito de falar porque eu gosto independente, né? Sim, exatamente, assim, eu sei que também é um caso de utilitário, assim, bem específico, tal, eu nem digo utilitário, mas que também as pessoas às vezes começam a estudar esses consoles retrô, mais por questão de, entre aspas, esporte para fazer speedrunning, que tipo, se eu conseguir entender mais sobre como o console funciona, eu consigo tirar mais proveito dele para conseguir finalizar uma fase mais rápido, que na Finalizar a prática fase mais rápida. Tem, sim, tem muito disso, sabe? Tem muita gente que faz isso. Entender. Vamos simplificar, né? Tipo, o speedrunning é eu tentar sim, acabar a fase no menor tempo possível, né? Tipo golfe, assim, né? No sim, menos tempo de jogadas possível. E, cara, speedrunning, tu deve saber bem, é mundial, né? Tipo, é um fenômeno, assim, sim. mundial. O pessoal fica anos e anos. Eu tenho um amigo meu que ele faz speedrunning de... Não é nem só speedrunning, ele compete o Thief, sabe aquele jogo Thief que tinha uma vez, que era tu tinha assim uma espada e tu tinha que roubar alguma coisa, sabe, tipo num castelo. Uhum. E ele faz esse tipo de coisa. Sim. E cara, speedrunning, tentar concluir um nível no tempo mais rápido ou no tempo ou assim, no caso dele assim tentar chamar menos atenção dos guardas possível, sabe? Sim, Também tem sim, tu tem usa uma variantes, desafios. Pegar todas as moedas, pegar todas as isso aí. estrelas. Sim, Então tu tem determinados constraints que tu bota também. sim. Tem vários tipos de coisa. Mas é isso aí que tu falou, tipo, entender como é que o jogo antigo funcionava. Pra ver onde é que tu consegue, onde é que são os pain points ali que tu consegue. Uh, As peças móveis você consegue mover isso, para conseguir isso. facilitar seu objetivo ser O teu concluído. objetivo. E entender como é que tá sendo o low level. Só pra te dar um exemplo, tá? Isso eu tava falando com os alunos meus que a gente estuda 3D, sabe? Tem de gráfico, assim, computação gráfica, 3D, sabe? Sim. Renderizar polígonos na tela, etc. E tem um jogo antigo que é do Nintendo 64, que é o GoldenEye, o 007 GoldenEye. E GoldenEye é bem famoso, assim, por speedrunning, né? Tem muita gente ainda que faz speedrunning e tal. E tinha uma fase que ela era, eu não sei certinho como era, mas era assim, 24 segundos ou 24. Não, ninguém conseguia passar de 24 segundos, e era quase impossível, sabe? Fazia ela 24 segundos e alguma coisa, não lembro do tempo exato. E ninguém passava, ninguém passava, ninguém passava. Aí um dia, num fórum obscuro, assim, um carinha chegou e disse assim: gente, consegui fazer em 23 e 58. E aí o pessoal disse assim, cara, não, tu não, tipo, tu nunca fez parte do fórum, a gente não sabe quem tu é, a gente duvida. Daí ele, tipo, a gente precisa de provas. Aí ele foi lá e provou, né? Tipo, gravou e tal e provou. Mas pra tu ter uma ideia do que ele fez, tá? Pra tu ver como é que entender as coisas às vezes ajuda.
Ele passou o nível inteiro do jogo olhando pra baixo, olhando pro chão. Sim. Cara, ele foi correndo e matava quem precisava e olhava pra baixo e corria. A ideia toda foi a seguinte: o jogo do Nintendo 64, quando os desenvolvedores fizeram ele é assim, ele é 3D, tem um monte de polígonos, né? Na época era um monte de polígono na tela. Quando tu renderiza tanto polígono na tela, o jogo ele não conseguia, no jogo normal, ele não conseguia atingir o FPS que precisava. Sempre era um pouquinho a menos, porque tipo, ele Tinha muita sofria. informação. Isso, ele sofria para processar todos os polígonos da tela. E aí o que aconteceu? Olhar para baixo, tu só precisava renderizar tipo 1, 2, 3 polígonos do chão, sabe? Ou ali do sapato, do chão. Então, reduzia a quantidade de polígonos e o processador, então, o jogo conseguia atingir lá os 30, acho que era 60 FPS que precisava. E aí sim, como tu conseguia atingir os 60% dele, conseguiu fazer mais rápido o jogo, né? Então foi essa foi a sacada do cara. Tipo, ele tem essa técnica ficou bem famosa, chamada look down do GoldenEye. Então é isso, sabe? Tipo, entender a limitação daquele processador, daquela máquina naquele específico momento da história que não conseguia renderizar todos os polígonos que estavam aparecendo da montanha, do céu, da casa do inimigo, da arma. Tinha muito polígono. Beirava lá, sei lá, vamos dizer assim que seja 30 FPS, beirava lá seus 27, 20, 28 FPS. Para pro usuário normal, parecia que estava tudo bem, mas pro speedrunner, né, tipo, aqueles Já 2 era FPS diferença importante. foi o necessário. Sim. Então foi isso que ele conseguiu. Tipo, essa técnica, tipo, é técnica que a gente entende, assim, né? Ah, o que está acontecendo por trás dos panos, fazer um profiling de entender o Sim. que é FPS, quão rápido vai, é isso aí. Eu sempre gosto dessa história porque os meus alunos de 3D, a gente falou sobre isso essa semana, assim, dos FPS e de entender, né, o que está acontecendo por trás dos panos. Sim, e também tem vários jogos que as pessoas fazem esse técnica look down é bem popular também. Acho que as pessoas começaram a imitar pra todo mundo, pra Eu todos acho os que sim. jogos. Sim, e também mas tem um jogo que eu imagino que seja um dos jogos mais estudados da atualidade, que é o Super Mario 64, que tem muito speedrunner, as pessoas já reviraram todo, até já fizeram a decompilação 100% dele. Eu estava vendo até um documentário no YouTube, que é mais que 5 horas de documentário sobre o A-Button Challenge, que é finalizar o jogo com a menor quantidade de A possível, ou seja, que faz o botão para pular é o A. Aham, Então, aham. como vai jogar Mario pulando o mínimo O possível? mínimo Sendo possível, que o é. Mario que mais faz é pular. Então as pessoas reviram todo o O ser humano jogo. é incrível, né? Tipo, Sim, não importa o que aconteça, tu vai arranjar alguma maneira, uma métrica diferente pra sim. fazer. É. E tem algumas técnicas de speedrun, é speedrun, né, que as pessoas fazem que é assim, é bem assim: "Nossa, como é que o cara conseguiu pensar nisso de universo paralelo, de subir o nível da água, de duplicar os inimigos, encontrar bugs no jogo pra isso". Sim, sim. Tem um Assim canal do YouTube muito bom do Super Mario 64, que é o do Kazer. Acho que é Kazer sim, eu Manuel. conheço, que tem fotos de Yoshi. Sim, eu Isso, conheço. isso. É muito bom aquele canal. Ele fala também bastante sobre programação low level, programação. Sim, Ele faz uma sessão bem grande, assim, do assembly, acho que do código em C que ele trabalha, né? Mas ele até por otimizações de matemática que ele faz, assim, sabe? Tipo, em sim. questão de raiz quadrada, de computação. Bem, bem legal aquele canal lá. Vale a pena. Sim, eu fico surpreso em como é que ele descobre tanta coisa ainda no jogo que já foi, sei lá, 20 anos atrás foi Não, lançado, mais ou menos. sim, e otimizando bastante, assim, Sim, otimizando, cara, ordens de magnitude grandes, assim, de otimização que ele faz. Não, é incrível. Com o tempo, assim, a gente percebe, também, voltando ao assunto, né, a programação do PlayStation. Quando a gente começa a programar no PlayStation, a gente vai entendendo, assim, as limitações e tal, mas tu pega os jogos que foram programados, tipo, no início, quando foram lançados, e depois de muito tempo, tu vê o ganho é incrível, né? Quando os programadores realmente entenderam sim. os cheats, entenderam como fazer as coisas, aí o ganho é bem grande, né? Sim, as pessoas já estão mais amadurecidas naquele console e sabem tirar mais proveito dele. E Acho que consegue o espremer o Super que Mario pode, né? 64, quando foi lançado originalmente, estava com aquela flag -O0, ou seja, compilaram sem nenhuma otimização, porque eles tinham medo Ah, é. de introduzir bugs. Sim, sim. Isso, assim, em 94, 95, lá no PlayStation era direto. Se tu olha os compiladores lá de 95 da própria Sony, né? Da própria
os compiladores que eles usaram é bem rudimentar, assim. O compilador é bem, Sim, assim, feito, tipo, sim, como é que foi assim? Foi feito, tipo, uma semana, assim, sabe? Tipo, o jogo lá, os caras tomaram um whisky de madrugada, fizeram um compilador, né? Meio que fizeram um compilador lá pra gerar assembly MIPS, e foi assim. E aí, cara, e essas coisas, assim, faz lá umas madrugadas, e aquilo vira o compilador pro mundo inteiro, sabe? Tipo, do release oficial da Sony, e tá lá. E é isso aí. sim, E é engraçado isso. a gente tem que usar aquele compilador. Sim, então melhor reduzir variáveis e provavelmente essa foi a razão para a Nintendo não usar a otimização do compilador na época. Depois colocaram em outros jogos, mas Sim, sim. lançamento, jogo principal do console, vamos ser mais seguros. Deve É. ter sido isso. Mas isso que tu Então, falou de compilador, só para fazer. claro, Compiladores é um exemplo bem clássico do que eu falei, assim. Voltar lá para trás, para 80, 70, 80, 90 e entender como é que começou. Porque compiladores é esse monstro que tu olha agora, otimiza tudo, é perfeito, tem um time de 1.000 pessoas sim, ajudando o equipo e melhorando e diferentes targets. Compilador hoje é tipo um monstro, assim, que sim, eu vou dizer bem sério, faz melhor trabalho em gerar low level do que eu. Eu não vou nem sim, tentar ser arrogante para dizer que não, né? Em muitos casos, o compilador faz trabalho melhor que eu. E porque, assim, fazer uma otimização específica para um tipo de extensão do Intel que é, sabe, tipo, tem essas coisas assim, é bem específico para sim, aquele tipo de plataforma naquele ano que foi lançado. E eu não, cara, minha cabeça não tem como gravar todo tipo de otimização lá sabe, do AVX 12, então tem toda essa questão assim, tipo, de toda arquitetura tem uma coisinha diferente, que essa arquitetura. E a minha cabeça não guarda tanta coisa assim. Então, a compiladora hoje em dia faz muita coisa e são os monstros. Mas, voltando lá atrás e começando, né? O que eu preciso fazer? Tem uma linha de texto, eu tenho que quebrar em tokens e eu tenho que fazer, parsear e jogar um assembly, e gerar assembly. É o que o emulador faz, né? Era o que os emuladores faziam. Volta lá atrás e entender. E se tu faz aquilo, daí tu tem uma noção melhor como é que as coisas funcionam hoje, né? sim, sim, é importante ter. Como é que o processador melhor estudar os compiladores mais simples antes de começar a avançar para os mais complexos, como, Tudo. sei lá, É. GCC, LVM, que é um switch com não só computador, mas com várias outras coisas embutidas. Aí, sim. E você até comentou, né, do speedrunning, sobre a técnica lockdown, sobre o A-Button Challenge. Eu acho bem bacana mencionar isso, porque entra naquela coisa que o espírito hacker, em que tem até um texto antigo do Richard Stallman que ele descreve, sendo que, espírito hacker seria, como pode dizer, descobrir coisas novas, buscar explorar os limites, mas ainda no aspecto meio lúdico. E programar para consoles antigos, entender tech speedrunner, estar dentro desse contexto, conseguir, ser inteligente, explorar os limites e ainda assim conseguir descobrir novidades dentro desse ambiente. Tu sabe assim, eu não sou mais novo, né? Então assim, Sim, já deu aula há muito tempo. E assim, eu percebo a forma de como as pessoas atacam um problema, sabe? Tipo assim, sim, tem um tipo de personalidade que é ok, que é assim, eu vou estudar porque eu quero arranjar um emprego, né? uhum, Tranquilo, funciona, a gente faz acontecer e ganha emprego e melhor de vida e consegue pagar lá o leite para os filhos, né? Tranquilo. Mas assim, tem muita coisa que acontece e tem muita descoberta que acontece, ou muita, até motivação, assim, uma forma de motivacionar a pessoa, que é simplesmente o que é legal, sabe? Tipo, o que é legal de fazer, o que me dá aquele tesão de ficar a é, madrugada inteira buscando, sabe? sim, Que não é simplesmente assim, cara, tudo bem, sair da pobreza, conseguir um emprego maior, uma promoção lá com teu chefe, são motivações, tal, mas tem uma coisa tão intrínseca que é assim, eu quero eu quero descobrir isso porque eu quero amanhã postar e eu quero mostrar para todo mundo o que eu consegui descobrir, sim, sabe? Então, assim, ou então eu quero, tipo, amanhã lá no churrasco com meus amigos, eu quero mostrar pra eles o que aconteceu. Então é bem isso, sabe? Tipo, essa questão, assim, não. Fora de indústria, fora de emprego, tira, sabe, essa coisa e é uma questão quase assim, de descoberta, sabe? Aquela coisa, é quase uma criança descobrindo uma coisa, sabe? Pelo prazer pelo sim. prazer da descoberta. É bem Aquele estranho. prazer de postar no fórum obscuro que você conseguia 1 segundo na fase. Ou então nem Isso sim é um postar, espírito ou então nem hacker. postar, Sim, simplesmente sentar a cabeça botar a cabeça no travesseiro e dizer assim,
cara, que legal como aquilo funciona, sabe? Sim, É isso que, assim, às vezes motiva a gente, assim, cara, eu realmente agora entendi como é que aquilo funciona. E aí, tipo, parece que dá. É uma forma, tipo, de. Como é que diz assim? É um high que a gente ganha, né? Que a gente fica assim. sim. Algumas pessoas usam drogas, outras pessoas tomam álcool. A gente fica tipo assim, cara, eu descobri como é que aquela instrução do Sim, MMX do Pentium funciona e agora eu entendi. Agora eu vou dormir tranquilo, sabe? É bem isso aí. sim. E também torna-se mais divertido ainda completar um desafio se tiver constraints que acabam te limitando, como por exemplo, isso até nem é só programação, mas também assim, eu nunca fui um escritor, tá, mas pelo que a minha irmã já fez uma época de escrever poemas, Uhum. se você for fazer um soneto que tem estrutura específica, acaba tendo que exercitar mais a criatividade do que um poema que você pode escrever em qualquer estrutura. Verdade, agora eu me lembrei disso aí, Sim. sabe? Tipo, tu tinha que somar e tinha que dar tantas na métrica. Eu lembrei agora disso aí, verdade. Eu nunca tinha pensado na questão de. Eu nunca tinha feito essa analogia de. Soneto, poema. Essa transação de soneto, poema, constraints com escrever código de limitações, verdade. E só para te falar, assim, para te dar um exemplo, tá? Uh, teve um jogo que foi. Teve um jogo que foi feito agora. Desculpa. Foi um jogo que foi feito muito tempo atrás, que é o Sim, Wipeout do PlayStation. Que é assim, é um jogo que tem assim meio que aeronaves que hovering, né? Tipo, elas ficam assim sim, numa pista. Jogo muito bom, muito legal. E aí, o ano passado, ou uns 2 anos atrás, uma pessoa fez um port daquele jogo sim. para browsers. Eu não lembro agora o nome da pessoa. Fez um port, você consegue até jogar no browser agora aquele Ah, port, é bem bacana. legal. Mas quando a gente comecei a estudar PlayStation e tal, eu olhava assim o código do PlayStation e eu olhava o código desse port que foi feito. Não tem comparação, porque assim, esse jogo novo, simplesmente ele pegou todo o objeto 3D, Uhum. joga para renderizar. O OpenGL renderiza tudo, não importa, sabe? Tipo, renderiza as montanhas, renderiza a pista, renderiza a aeronave, renderiza o piloto, não importa. Jogou todo o triângulo e o OpenGL e a GPU hoje faz tudo e ninguém dá, sabe, tipo, tranquilo. Cara, no PlayStation tu tem que quebrar o objeto nos menores polígonos possíveis, mandar pouco a pouco para a GPU, ou então analisar o que está só perto de ti para só mandar aqueles polígonos que estão perto de ti. Então, a complexidade que, sabe, tem assim, umas 20 vezes mais difícil tu programar para aquele console antigo por causa das limitações, sabe? Então, assim, eu não sei se é correto ou não, mas eu olho para esse novo porte e meio que parece assim, tipo, sabe, tipo, Não é legal, um porte jogo de novo, mas verdade. assim, me deixa um gosto na boca, assim, tipo, mas, cara, como é que tu faria isso aqui se eu tivesse só aquele, sabe, só 2 megabytes de memória para rodar? Então, Sim, assim, às vezes eu sei que não é bem irracional o que eu sinto olhando esse novo porte, mas eu sempre parece assim, tá, o novo porte é muito legal, é legal de jogar no browser e tal, é tranquilo. Mas como é que eu faria para, sabe, como é que eu faria para rodar esse tipo de coisa em 2 megabytes de memória e em 1 megabyte de memória de vídeo? Então tem todo um estudo atrás, tem diferentes algoritmos que a gente tem que usar, sabe? Tu tem que fazer uma pesquisa que seja rápida o suficiente. Então, assim, voltando, como eu falei, voltando para trás, entendendo essas limitações, a gente entende muito mais também por que que às vezes a gente, sabe, na faculdade perde um monte de tempo estudando complexidade de algoritmo e estrutura de dados, que hoje em dia às vezes muita gente simplesmente tipo assim, chama a API, faz tal coisa, popula um banco de dados e joga, né, joga pro front-end. A gente não pensa tanto mais nesse tipo de coisa assim, como é que eu preciso otimizar esse tipo de coisa. Então, eu gosto de sim, olhar para trás, pode ser inútil às vezes, mas eu gosto de olhar para trás e entender, sabe? Por isso que as pessoas perdiam tanto tempo estudando esse tipo de coisa, sabe? Tipo, 100% do seu tempo estudando pesquisas e algoritmos, estudos de dados, porque fazia muita diferença, sabe? Tipo, qualquer diferencinha de como é que tu percorria um array, como é que os ponteiros estavam organizados, fazia muita diferença. Hoje em dia a gente até não percebe tanto porque é aquela coisa, né? O hardware meio que deixa a gente fazer software ruim, porque o hardware tá tão bom. Mas a gente, sim, olhando para trás, a gente tem que entender que o software era meio assim, andava meio de mão com mão, né? sim. E você mais antigo consegue perceber isso porque a jogava no hardware original.
Mas quando você pega, sei lá, você dá aula na universidade, eu imagino que seus alunos atuais sejam bem geração Z, que é quem tá entrando na faculdade. Aí você teve que explicar para eles sobre como é que era o Pong ou essas máquinas arcade para conseguir dar essa realidade que eles não tiveram? Não sei se você dá aula em graduação ou... Eu dou aula de graduação, algumas aulas de mestrado também. Ahn, Olha, você, assim, deixa eu ser bem claro contigo, tá? Na graduação e mestrado, a minha área de atuação, assim, o que eu mais dou aula não é nem low level, tá? Tipo, o que eu mais dou aula, assim, eu dou muita aula de estatística usando linguagem tipo R, sabe? Tipo, usando a Sim. linguagem R, MATLAB. Então, a minha área de atuação é um pouco diferente, sabe? Tipo, Ah, na sim. graduação. Quando eu resolvi, tipo, pegar as rédeas e, tipo, tentar criar conteúdo eu mesmo, Sim. eu resolvi não fazer sobre esse tipo de coisa porque, cara, tem um mar de informação lá fora de R, de estatística, agora, né, e ainda mais agora com a questão, né, com o advento de LLMs, e Sim. tem um apelo de álgebra linear, tem um apelo de estatística bem grande, então o pessoal meio que agora já tem um conteúdo muito bom lá fora. O que eu percebia era que se a gente parar tudo hoje e tudo acabar, a maioria dos programadores não vai conseguir começar do zero, porque eles não nem saberiam como começar do zero, sabe? Acho que foi tem uma filosofia, acho que que eu vi esses dias, que é dos Amish, né? Sabe aquele pessoal Amish? Sim, eu conheço os Estados Unidos. Popular Dos nos Estados Estados Unidos. Unidos também tem outros Pelo lugares. que eu li, a ideia deles é assim: eles só usam e eles só simplesmente assimilam na cultura deles aquilo que eles entendem e conseguem construir. É mais ou menos essa ideia, sabe? Então, eu acho legal até essa ideia de, tipo, cara, a gente só consegue depender de alguma coisa, eu só consegue, tipo, introduzir na minha cultura e depender daquilo se a gente consegue fazer e entender, sabe? Tipo, a gente conseguir entender essa tecnologia e replicar, aí beleza, a gente consegue assimilar e ela faz parte do nosso dia a dia. E eu percebo assim, eu não tô dizendo que o apocalipse vai chegar e que a gente vai ficar sem tecnologia, mas cada vez mais a gente está dependendo de empresas grandes e dependendo de governos deixando aquelas coisas habilitadas para nós ou não, dependendo de infraestrutura funcionando ou não, sabe? Então, assim, a gente está deixando deixar, a computação está deixando de ser personal, está deixando de computador pessoal, e não existe mais computador pessoal, né? É tudo, tipo, tá tudo fora. Assim, então, Tá tudo na assim, nuvem. não nem na nuvem, tá tudo tipo, tá tudo fora, tá tudo tipo numa conexão fora de nada tá aqui, sabe? Nada tá aqui. Uhum. Isso é uma coisa que me deixa meio inquieto, sabe? Eu não gosto Sim. muito. Então, o que eu mais eu consegui entender como as coisas funcionam. E assim, baixo nível mesmo, sabe? Tipo, eu quero entender o hardware, eu quero entender como é que as faíscas estão fazendo a coisa funcionar. E quanto mais eu consigo entender isso, daí aí eu fico bom, aí eu fico feliz. É isso que eu gosto. Sim. É, tem aquela frase clássica que, eu só consigo entender o que eu consigo construir por mim mesmo. O que eu não É, sei construir, eu não entendo de verdade. a gente E consegue entender o que a gente consegue criar. É isso aí. puxado a isso também tem um cara no Twitter que eu gosto de acompanhar, o Derek, que ele não é programador, ele escreve sobre moda masculina, alfaiate, Eu sei estilismo. quem ele é. Ah, sim, então, tem uma thread que ele até comentou que, tipo assim: quanto custaria para você fazer essa roupa para mim?" E a pessoa respondeu: "Ah, não tem preço, porque ninguém hoje em dia sabe mais fazer, porque todo mundo só aprendeu a fazer É, com as máquinas, o que você quer pedir é coisa artesanal. Uma nova geração de alfaiates não aprendeu mais essa técnica, porque não tinha mais demanda, porque era coisa cara, com máquina mais barato. Então o que você quer que seja feito, não tem ninguém que mais para oferecer. A nova geração não aprendeu isso com os antigos." é. Tu sabe que até no meu site mesmo tem um quote que eles dizem assim, né? Que teve uma parte na sociedade romana, né? Teve um período assim que foi bem estranho, porque eles tinham bem avançados assim, pontes, prédios, sabe? As Uhum. construções já estavam tão avançadas e a infraestrutura estava tão boa que teve um pequeno período ali que, cara, eles quase meio que desaprenderam como fazer aquele tipo de cimento que eles faziam, que era um cimento bem específico deles, sabe? Então, se a gente meio que perde a jogada, assim, perde aquela virada da roda, uma geração inteira perde aquele conhecimento e a gente não sabe mais fazer. A gente fica dependendo daquilo que existe e no momento que aquilo para de existir, a gente tá à mercê. A gente vai ter que aprender tudo de novo, né? Vai ter que fazer toda uma evolução da escada de novo para aprender. E tem uma
palestra muito boa, que é bem isso aí, que é do Jonathan Blow, que eu acho que é Evitando o Fim do Mundo, uma coisa assim o nome da palestra. E ele fala bem sobre isso. Como é que essa questão da evolução da tecnologia, pra gente perder tecnologia é muito fácil, sabe? Tipo, pra gente desenvolver tecnologia leva muito tempo, mas pra perder é assim, perdeu, sabe? Daí, tipo, a gente meio que esquece, não sabe nem que existia e até descobrir, sabe? Até fazer toda uma pesquisa histórica pra descobrir o que usavam antigamente, demora, tipo, Sim. anos. Isso até leva ao que é uma coisa que tem num texto de Society, que você busca ensinar a partir dos princípios, from first principles. Que é, ou seja, vai aprender a partir das origens para conseguir entender o que tem mais atual, mais avançado. Mas a gente fala first principles, né? É uma questão assim, geralmente a gente tenta buscar assim o creme de la creme, né, o estado da arte das coisas, né? Tipo, o mais performático, aquilo que tem mais otimização, aquilo que tá tipo no topo das pesquisas. Mas geralmente aquilo não é pedagógico, né? Tipo, tu tem que fazer é tipo, é que nem eu falei, volta para as origens e Sim. analisa, tipo, qual que é o meu problema, qual que é o meu problema real? Eu tenho um processador, eu tenho uma memória, eu preciso fazer isso o mais rápido possível acontecer. Depois, se tu tiver otimizações, se tu tiver extensões de hardware que te ajudam, se tu tiver uma GPU que te ajuda, se tiver uma... Mas depois que tu entendeu o teu problema, daí é uma questão de, tipo, adaptar. Mas por first principles, tipo assim, o que é a coisa mais simples que funciona? Porque depois que tu entendeu e daí tu fez aquilo acontecer com o teu código, sabe? Tipo, tu mesmo entendeu, tu sabe as peças que estão movendo, aí é bem mais simples daí, tipo, tu entender, ou aí tu evolve, né? Daí tu vai pros fóruns, aí tu vai começar a discutir com o pessoal e vai ver, e livro, e aí... E uma coisa muito importante que eu vejo, assim, aquele primeiro contato é geralmente é o pontapé inicial que precisa para o pessoal perder o medo, sabe? Porque, assim, tem muita coisa que tu vai na Wikipedia, assim, como é que funciona tal coisa? Cara, se tu começa a ler a Wikipédia, é um termo que tu não entende, e daí tem outro termo que tu não entende, Uma mais um equação. jargão, uma equação que tu também não entende, e daí, tipo assim, cara, eu flip table, né, e vou embora, porque parece que, tipo, não é pra mim, sabe? Tipo assim, o que é isso aqui? Parece que tem, tipo assim, 500 anos de pesquisa que eu não faço parte, então eu nem vou entrar nesse mundo. Mas aí tu tem alguém que senta contigo e diz assim, cara, vamos estudar. É assim, sabe? Ó, tem isso aqui se chama, isso aqui funciona dessa maneira, o pessoal chama isso de SAT, sabe? Tipo assim, então por isso que tem essa sigla, sabe? Então aí tu vai começando a juntar os pontos. Se tu começa a ter esse termo, aquele jargão, aquela nomenclatura, se tu começa a tipo, tirar esse medo das pessoas, pouco a pouco, em uma semana, 2 semanas, que ela já tem essa coisa assim mais. Elas já desenvolveram essa habilidade dos nomes, do termo, aí sim, vai para a Wikipédia, daí tu vai começar a entender, daí tu começa a juntar, aí as coisas começam a evoluir, mas tirar aquele medo inicial, sabe? Os primeiros termos, aquele jargão, aquele medo do desconhecido. Cara, isso é muito importante, sabe? Isso é uma coisa que o YouTube faz bastante, que eu acho legal, sabe? Tentar desmascarar um pouco Sim. desmistificar um pouco esse medo, essa coisa Sim. que a gente tem, sabe? Tipo, de jargão técnico, Sim. de fórmula, sabe? Tipo, quebrar as coisas numa coisa mais digestiva. Sim. Você até comentou do medo do desconhecido, mas tem que converter esse medo do desconhecido para o prazer do desconhecido. É, Como tem isso uma aí. frase no seu site também que eu gosto bastante, que o Picuma é a alegria de abrir uma caixa preta, que É, também é o que buscam na GabiConf, também de trazer temas fora da caixa e é. mostrar para as pessoas que aquilo existe. É Uma uma coisa quase assim. sim, Muita coisa na tecnologia hoje é uma caixa preta, né? Tipo assim, sim, tem input, alguma coisa sim, acontece lá dentro e tem o output. sim, Mas, cara, se tu tem uma alma, tu fica meio curioso de saber, né? Como é sim, que funciona isso aqui, sabe? Tipo, sim. tudo bem que eu tô pedindo esse valor e tá calculando, mas como é que calcula isso, sabe? O que ele tá usando para calcular isso? Qual é a tecnologia, qual é o algoritmo que tá sendo usado? Nem que tu não entenda, pelo menos meio o alto nível tu tem que entender, sabe? Pelo menos tirar para coçar aquela, sabe? Aquela coceira que tu tem do que tá acontecendo por trás dos panos. Eu vejo isso assim, é uma coisa muito, mas eu acho que é uma coisa muito pessoal, assim, sabe? Tem programadores, desenvolvedores que têm isso e tem programadores e desenvolvedores que não têm tão Nem toda aguçado, eu acho. pessoa vai ter o espírito hacker, nem toda pessoa vai ter essa Acho curiosidade. que chama de Pode ter espírito hacker, curiosidade né? de outra curiosidade de outras coisas da vida, mas talvez não de, sei lá, abrir uma caixa preta, que eu tô com Game Boy
Advance, por acaso. Aqui, o que é que acontece nessa caixa preta? É algo que algumas pessoas ficam fascinadas em conseguir entender, outras, infelizmente, não. Você tá procurando o seu? Eu tô procurando o meu, não achei, mas tá aqui do lado. Sim, o meu que tá funcionando ainda. É, É, tu sabe que um dos motivos pelo que eu peguei isso aí, que eu tenho meu Game Boy ainda e que eu até comprei outro, é que, bom, eu tive um filho agora há pouco, né? Então, assim, bacana. o meu filho, cara, eu disse assim, cara, eu quero introduzir ele à tecnologia, tudo óbvio, né? Não vou ser aquele tipo, eu não vou ser aquele tipo de pai, mas eu não quero, pelo menos no início, eu não quero que ele tenha, assim, conexão com a internet. Então, foi isso que eu pensei. Tipo, nas primeiras, assim, quando ele tiver uns 3, 4 anos, cara, vai de Game Boy mesmo. Vai com Game Boy Advance e eu tenho o SP, né? É o SP também o teu, né? Sim, sim, é o SP. É isso aí. Aqui, a É, Flip. é isso aí. Então eu pensei, tipo, cara, eu vou dar um Game Boy, tá ali esperando, no momento que ele conseguir mexer e não quebrar mais, que eu souber que ele não vai simplesmente pegar e quebrar, aí Consegui um eu vou outro dar pra ele. difícil Isso, atualmente. Pior que assim, é isso que é engraçado, sabe? Essas tecnologias antigas, eu acho que não teve uma época melhor do que agora, cara, porque tem tanta gente descobrindo e tanta gente fazendo coisas legais, sabe? E quanto mais pessoas, mais tem, sabe? O original mesmo é difícil, mas mods e alterações, esse tipo de coisa, tem bastante gente agora indo atrás e fazendo e descobrindo, sabe? E Sim. aprendendo, é legal. É, um outro console também antigo que eu tenho é o WonderSwarm aqui. Não sei se você por acaso conhece esse console? Cara, eu acho que o Fábio Akita me falou uma vez esse console na Nossa, Steam, é. assim, só teve no Japão. E ele tem até a curiosidade que esse aqui é o WonderSwarm Color. Mas, diferente do Game Boy Color, que conseguia colorir os jogos antigos, esse daqui, não, os jogos antigos continuavam preto e branco. O Jorge Branco. Sim, ele não tinha essa mesma tecnologia do Color de colorir os jogos anteriores. Cara, tu sabe que eu tava vendo esse dia sobre cor de jogos, né? Eu tava estudando do Atari, né? Tipo, sabe aqueles gabinetes antigos de arcade mesmo, sabe? Tipo Pong, sabe? Pong antigo, que era assim, era só. Cara, a tela era só assim, ou o sinal tá ativo ou não ativo, sabe? Era só tipo branco ou preto, né? Tipo, se tu olhar assim o paddle e a bolinha do Atari era simplesmente assim, sinal de TV ativo ou não, sabe? Na renderização das scanlines. E aí o pessoal também, nessa época antiga, tinha um jogo que eu não lembro o nome agora, mas o jogo continuava sendo a tela preto e branco. O que eles mudavam só era tipo o vidro em cima, que era um vidro meio tinted, assim, verde, assim, em cima era verde, embaixo era tintado com vermelho e embaixo com laranja. Então, assim, parecia que o jogo era colorido, mas era só o vidro que fazia a cor Tipo, ficar. ok, entendi. Era só tipo o vidro em cima que parecia que fazia com que a cor daquele pixel ficasse mudasse, sabe? Ou como Então tinha esse é aqueles outros consoles bem lo-fi. também antigos que você não coloria a televisão, mas você colocava um adesivo na frente para Isso, ficar o isso aí. cenário. Esse aí era o qual que foi? Isso tinha, era um, como é que chamava? Era tipo um, uh, um screen lay, né, em cima da tela que tu colocava. Assim, não só cor, mas assim tinha todo um, se tivesse um quebra-cabeça, assim, ou como é que se chama? Um puzzle, sabe? Tipo Sim, um maze, um labirinto. Também, tu sim. botava todo um labirinto em cima, assim, colava com estática. Não tinha nem cola, era só a estática da TV que grudava aquele overlay. E aí tu Sim. ficava e te jogava, assim. Foi foi o Odyssey. Foi um dos primeiros consoles que teve. O Sim. Magnavox Odyssey, eu acho que era. Bem bacana. E hoje em dia nem sequer passa isso na cabeça, assim. Não, é isso que eu digo. Era uma coisa meio inventiva, assim, sabe? Tipo, as limitações meio que Algo meio faziam com hacker. tu chama de cultura hacker. Eu chamo assim, eu acho tão incrível. Cara, a gente não tem nem essa tecnologia de botar Sim. pixel colorido. Ou nada. O que a gente faz? Cara, manda pra eles um overlay na tela, que eles vão É, botar na tela e aí vai fazer, não sabe? temos pix colorido, mas temos papel colorido. E papel colorido, papel celofane, assim. Sim. Eu acho incrível. Eu acho assim, ó, olhar a história dos games, eu acho incrível, cara. É incrível. Sim, sim. É bem curioso também, é bem bacana, assim. É quase que dessa nossa época, tá? Então, que tem até um gosto pessoal, assim, de nostalgia. Sim. É, E nem assim, o meu caso foi bem estranho, porque assim, sendo bem sincero, eu jogava, eu era muito gamer, cara, assim, quando eu era mais novo, assim, mas assim, na época
Dessas épocas, assim, do Nintendo, do PlayStation, do MS-DOS. Eu jogava muito MS-DOS no PC. Mas eu meio que parei, sabe? Então, assim, eu meio que substituía aquela minha obsessão por jogar, mas agora a minha obsessão assim, é descobrir como é que aqueles jogos eram programados, sabe? Tipo, Sim, eu volto lá atrás e digo assim, como é que aquilo era programado? Aí eu analiso a história, eu analiso as pessoas, às vezes entrevisto o pessoal que trabalhava, sabe, tipo, qual era o compilador que vocês usavam? Ah, qual era a máquina que vocês compilavam o programa? Então, tem toda uma questão de entender, sabe? Então, assim, para mim, isso virou um jogo, sabe? Tipo, para mim, essa descoberta, sabe? Tipo, otimizar, analisar o código, esse que virou meio que um jogo para mim. E às vezes, se tu parar e analisar meu fim de semana, eu quase não jogo. Assim, quase não jogo, mas eu fico mais analisando, lendo sim. Foi de consumidor dos jogos para quem tá criando conteúdo em torno dos jogos. Sim, e descobrir esse tipo de coisa é muito legal. Para mim, assim, é muito legal, sim, sabe? Me dá quase mais prazer do que jogar o jogo de novo. Assim, entender, olhar para trás, analisar assim, como é que vocês fizeram, que ferramentas vocês usavam. Ou então, assim, tentar me posicionar naquela época, sabe? Tipo assim, voltar lá para 1989 e entender assim, o que estava acontecendo no mundo, sabe? Por sim, que esse jogo é sobre a Guerra Fria? Sabe, tipo, tem toda uma questão assim, o que estava acontecendo? Por que esse jogo fala sobre a Iugoslávia, tem uma guerra na Iugoslávia agora? Então tem toda uma sim, questão também histórica, política. Cara, é muito legal. Eu gosto muito, assim, sabe, de voltar lá para trás, me posicionar. E tem muito desenvolvedor de jogos antigos, assim, agora. Do PlayStation é um caso bem específico, assim. Tem muita gente que faz jogos de PlayStation agora, mas eles usam compiladores modernos, eles usam as ferramentas de optimizações modernas. Então, assim, perfeito, o jogo fica muito bom e tal, mas, de novo, é aquela coisa, pode ser errado, mas eu sempre fico assim, tá, mas como é que era feito naquela época, sabe? Por que que as imitações eram daquele jeito? Porque o compilador era uma porcaria, sabe? Então, tem sim, toda uma questão de explicar o sim. porquê que a coisa era daquele jeito. Também aqui, né, a estética pixel art, não era que os jogos tinha estética pixel, não, é porque era o que tinha na época, e o Era que o que temos tinha na hoje em época, é dia isso é daí. meio que uma imitação para lembrar o que era pixel art, então E tu sabe que assim, pode me chamar de purista, de gatekeeper, o que for. Cara, no momento que eu jogo um jogo antigo, que é pixel art, no CRT, no monitor CRT, para mim não tem dúvida, assim, eu digo assim, cara, não existe, cara. Essa é meio que assim, tu sentir a estática do monitor na tua pele, sabe, levantando o pelo do teu braço, tu sentindo aquela luminescência, como é que a gente chama assim? aquele Leakage do desfoque, pixel. É sim, porque um pixel não é simplesmente o pixel, ele meio que vaza para os outros, sabe? Então, sim, assim, tem toda uma experiência ao redor daquilo que eu digo assim, cara, até hoje não existe, sabe? Tem um simulador que tenta mostrar isso com OpenGL, com shaders, emulador de CRT, mas até hoje, assim, não existe. Assim, tu olhar para um CRT, mexer o joystick e tu ver aquele pixel movendo imperfeito, sabe? Vazando a luz por outros pixels, tem uma coisa diferente. Ainda tem uma coisa diferente. Eu acho sim. incrível. Assim. Tem outra experiência, assim, que só jogando, assim, no console, com equipamento original que você percebe. E eu sei que isso Sim. soa muito ruim. E parece que eu, tipo assim, cara, cara, Gustavo, tu é velho, tu é, tipo, gay, tu é, sabe, tipo, gatekeeper, tu é, tipo, boomer, tu tá falando isso que tu não sabe das tecnologias da Nord. Parece, eu entendo, gente. Eu entendo que parece que eu estou sendo, assim, horrível em falar isso, mas se você tiver, assim, ó, se tiver a oportunidade, vai num museu e tenta Sim, jogar um jogo no Commodore 64. Sabe, pega aquele joystick e joga aquilo e joga, tipo, joga o brilho do CRT no máximo, assim, o contraste e vê aquilo movendo. E me diz se não é diferente. Sabe, é isso que sim. eu digo. Não, sim, realmente diferente, então, e dá pra perceber, assim, até jogando no console original que a distância dos botões é diferente também, então a forma que você joga também é outra. É muito Também, diferente. não tem A backlight, a então responsividade do joystick é muito estranho hoje, assim, se tu pega o joystick, ele meio que dá uma sensação estranha, porque é quase tão rápido, sabe? Ou então da maneira como ele responde é quase orgânica, assim, é muito diferente, eu acho muito diferente, é bem legal, bem sim. legal. E só uma coisa que só curiosidade, falamos sobre educação, sobre como é que programa as coisas, vê os jogos antigos. Teve algum, assim, relato, alguma seja na sua faculdade, uns cursos ou no seu YouTube, que assim te tocou, assim, que algum aluno seu e tipo: "Nossa, esse relato aqui realmente me deu engaje para continuar fazendo o que eu faço"? Cara,
Tu sabe que eu comecei assim, eu não tinha muita. Eu lembro que assim, eu falei com a minha esposa, eu dava aula normal, assim, dava aula tipo na faculdade, né? Tu vai na faculdade, abre a porta, deixa os alunos entrar e dá aula e vai embora, né? Ou e daí tem também a questão tipo de instruir os alunos, daí tu tem os horários, né, que tu vai, o pessoal vai no teu escritório e tal. Mas eu nunca tinha dado aula online. Uhum. Então, assim, eu, eu, eu lembro que eu sentei com a minha esposa, a gente estava em Portugal até, e foi tipo no final do ano, assim, eu disse assim, tu sabe que tem, sabe, tipo, a faculdade está me pedindo agora para fazer gravar uns vídeos e tal, tu acha que eu deveria publicar alguma coisa online? Assim, pra tu ter uma ideia, a minha esposa, ela ficou muito, ela tipo assim, como assim tem gente que paga para aprender online? Pra ela era um mundo que ela não sabia que existia, sabe? Ela, tipo assim, Sim. como assim? Tem gente que paga para ter aula online? Eu disse assim, sim, tem. Pelo menos na nossa área tem, né? Ela tipo assim, olha, eu acho que não vai dar nada. Eu acho que tipo tu vai só, ninguém vai comprar tuas coisas, ou ninguém vai querer fazer tuas aulas, mas tá, não foi assim, ela foi até, ela até ajudou. Mas foi meio assim, tipo, pra ela fazia assim, não tinha concepção de alguém pagar, ou alguém nem pagar, ter aula, sabe? Tirar o tempo da vida pra ter aula. A aula é uma coisa pra ela que, assim, a aula tu vai, tu tem que fazer, e daí tu vai trabalhar, sabe? Tipo, a aula é só assim, é um diploma que tu pega pra ir trabalhar, beleza. E eu, tipo assim, cara, eu vou tentar. Aí eu fiz eu pensei, o que eu vou virar? Podia fazer sobre programação MATLAB, programação R, que era o que eu estava acostumado a trabalhar e que é o que eu fazia. Uhum. Eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou chutar o balde. E eu comecei a programar. Fiz o primeiro jogo, o que eu fiz foi de Atari, que foi tipo assim, o mais rudimentar possível. E cara, eu acho que assim, ó, aquele jogo, há muito tempo atrás, tipo assim, faz uns 5, 6, 5, 6 anos atrás. Se não fosse o, o feedback que eu tive, ou se eu não tivesse tido sorte naquele jogo, naquele curso, eu acho que eu não teria continuado, sabe? Hum. Então, assim, eu acho que os mais importantes, os feedbacks mais importantes que aconteceram naquele início, sabe? Quando eu estava começando, assim, quando a gente é bem pequeno, qualquer feedback positivo que a gente tem, porque a gente não está acostumado a ter tanto feedback bom durante a vida, né? Ainda mais agora depois da pandemia. Cara, se a gente está remoto, não é tão simples a gente, tipo, bater, sabe, bater com alguém na rua e a pessoa falar bem de ti, ou sabe, é difícil a gente, sabe, sair do nosso casulo, assim, e ouvir tanta coisa boa. Então, cara, aqueles feedbacks antigos, assim, e, cara, isso, assim, ó, eu acho, é meio triste, mas isso acontece demais. Aquele feedback que, assim, cara, eu estudei 4 anos na faculdade, isso, e só agora que eu entendi. Sabe? Eu acho muito estranho isso. E isso, sim, acontece demais. Eu vejo isso muito assim, sabe? Cara, eu passei 4 anos estudando isso, ou eu passei 4 anos estudando esse tipo de coisa na faculdade, mas só agora caiu a ficha do que acontece mesmo, sabe? Tipo, da assembly, ou circuitos, ou o que for. Então, eu acho, é um mix, assim, o que eu sinto. Eu sinto um prazer, eu sinto, assim, muito feliz quando as pessoas entendem, e que elas dizem assim, cara, a tua explicação meio que fez cair a ficha de tudo aquilo que eu tinha meio que fingido que eu tinha entendido na faculdade ou nos cursos. Então eu acho muito legal esse tipo de coisa, assim, de eu estar ajudando alguém a finalmente entender alguma coisa, sabe? A cair a ficha do que a coisa acontece. Mas eu acho que lá no início, aqueles iniciais, eu acho que meio que me deram uma motivação, porque se não fosse a sorte, eu acho que se eu tivesse feito uma coisa mais mainstream, assim, sabe, programação em Python, ou programação eu não sei se eu teria tido a sorte que eu tive de ter sei lá, do pessoal ter gostado, sabe, ou pelo menos ajudado eu a motivar a continuar a fazer esse tipo de coisa, sabe. Eu acho que isso, e claro, sempre tem um aluno que diz assim, cara, eu consegui tal emprego porque por causa desse curso. Eu acho muito estranho, porque para mim nunca foi o meu objetivo, né? Eu sempre digo, cara, o que eu ensino não tem nada a ver com o mercado, sabe? Se vai achar emprego ou não, o que eu ensino não tem nada a ver com não tem nada a ver com empregabilidade. Mas eu acho muito, mesmo assim, eu acho estranho. O pessoal diz assim, cara, depois do teu curso eu fui lá, fiz uma entrevista e o pessoal gostou e eu passei e eu estou trabalhando nisso. Sabe? Eu acho muito, muito. É meio estranho, assim, pensar que a gente muda a vida das pessoas dessa maneira, sabe? É bem estranho, é bem Sim, legal. sim, é muito bacana, assim, quando vê que você criou uma coisa, tá tocando as pessoas e dando um push, dando, assim,
favorecendo ela, ajudando. Eu É acho que toda bem essa relevante. cultura de criação de conteúdo, especialmente na área técnica, assim, tem muita gente que faz isso e vê isso, sabe, na realidade, assim. Eu comecei eu sentia isso, assim, dando aula, né? Tipo, era uma maneira de... Não era simplesmente fazer um produto. Eu gosto de criar produto, eu trabalhei muito tempo na indústria, sabe? Programei, fiz o que tinha que fazer, ganhei o dinheiro que tinha que ganhar, mas trabalhar, fazer um produto e publicar, tem uma coisa tão mais rápida, essa questão assim, tipo, de tu sentar com alguém presencialmente ou virtualmente, sentar com alguém e dizer assim, cara, é assim que funcionam as coisas, sabe? Tipo, ó, é assim que tá funcionando, isso que tu fez, essa chamada dessa função, por trás dos panos tá acontecendo isso, isso, isso. Parece que é legal tu ver aquela faísquinha assim, sabe? Tipo, então é por isso que. E assim, tudo, parece que tudo que aconteceu no passado conecta também, né? Sim. Quando tu aprende uma coisa aqui, tudo faz sentido, né? O que acontecia antes. Então, eu acho muito legal essa descoberta, assim, essa abrir a mente, assim, pra tu entender. Então, mesmo que isso aqui não vai me fazer ganhar aquele aumento a semana que vem, mas eu entendi, sabe? Eu, pelo menos, eu sinto esse prazer de, sabe? É que nem eu falei, sentar, botar a cabeça no travesseiro e dizer assim, finalmente eu entendi aquilo, sabe? Que eu tava sofrendo tanto para entender, ou que, cara, tem um prazer ali. Eu, pelo menos, sinto um prazer muito grande nisso. Muito Sim, legal. sim. É o que torna, assim, uma pessoa um bom professor, você ter prazer em conseguir ensinar e passar o conhecimento, a mensagem. Muito bom isso. Tem É, gente muito boa, cara. Eu tive professores muito bons. Gente, tem muita gente que é tecnicamente muito boa, mas eu não sei se é pelo fato de eles serem tão tecnicamente bons que eles não conseguem, não tem aquela, não conseguem, sei lá, se posicionar no início de como é que era no início quando eles estavam aprendendo, sabe? Uma coisa assim, não é que nem, não tô tentando ser não arrogante, mas uma coisa que eu percebi, pelo menos que o pessoal fala é assim, eu consigo pelo menos me posicionar como se eu fosse um iniciante, sabe? Então, é essa coisa de, tipo, de se botar lá no início e dizer assim, cara, tenta esquecer tudo que eu aprendi depois, e tentar, assim, do básico, sabe? Olha, isso aqui é assim, tem esse processador que funciona dessa maneira, e, né, essa memória funciona dessa maneira. Esquece, assim, as otimizações, o que aconteceu depois, historicamente, que empresa fez o quê, sabe? Tipo, tem muita gente que joga toda essa bagagem e confunde o aluno. O negócio é, tipo assim, simplificar, sabe? Simplificar, estranhamente, simplificar para mim, é a solução de como ensinar tecnologia, sabe? sim. Comentamos no começo do programa sobre as camadas que acaba tendo que mover para conseguir entender as que vieram depois delas. Eh, Só partindo aqui mais para o final do podcast, tem algumas perguntas que as pessoas fizeram no Twitter e eu gostaria de poder passar aqui. Se Tá. você que está escutando aqui quiser também fazer perguntas para o próximo convidado, segue lá o perfil da GambiConf no Twitter. Uhum. Eh, Teve uma que o Felipe fez, em que ele perguntou se você tem algum conhecimento e interesse em lógica formal, como lógica modal para conscientes. Tá. Sim, eu tenho interesse. Assim, eu Tem não interesse em sou. muita coisa, né? Mas eu não vou dizer que eu sou expert nessa área, mas tu sabe que lógica formal é uma coisa que foi uma coisa que eu estudei quando, assim, já abrindo um parênteses, só para avisar todo mundo também, Claro. tá? Eu comecei estudando computação, mas como vocês viram que eu falei, tá? O que eu ensino hoje na verdade é mais estatística, R, MATLAB, sabe, matemática para engenharia. Então, teve uma época assim na graduação que eu meio que decidi, é meio que mover a agulha assim mais pro lado da matemática, sabe? Então, eu Uhum. comecei em computação, eu trabalhei na indústria, assim, profissionalmente eu trabalhei sempre como programador, mas na questão assim, tipo, acadêmica, eu fui meio que assim, na área da matemática. E essa foi uma das coisas que lógica formal, sabe, tipo, essa questão de predicados que tentam formalizar o que a gente. Computação, desenvolvimento de software, cara, é muito caótico, né? Então, assim, se a gente consegue formalizar, eu gosto muito dessa área. Eu sempre dizia, uma coisa que eu sempre falava, assim, sabe? Os programadores, a gente chega e diz assim, a gente está muito nessa mentalidade de fazer um software, fazer uma função, fazer alguma coisa e dizer assim: cara, eu testei aqui, eu acho que eu tô com um bom pressentimento de que essa função
tá ok. Eu sempre digo, como é que a gente move do eu tenho um bom pressentimento pra eu provei por A mais B que isso aqui tá funcionando, sabe? Tipo, é isso que eu acho que é importante. Eu não sei se de repente é isso que ele queria, mas essa formalidade, métodos formais, formalidade matemática que diz assim, não quero ter um bom pressentimento, eu não quero ser simplesmente tipo ter a ideia de que eu ter um bom pressentimento de que isso aqui vai funcionar. Como é que tu prova por A mais B que qualquer parâmetro que tu passe, como é que tu prova por A mais B que não importa o que aconteça, o resultado vai estar ok, sabe? Então, assim, a questão da matemática, da parte formal, eu acho que é importante, a palavra-chave é prova, sabe? Tipo, a matemática traz provas que tu consegue, Sim. sabe? Tu parte de axiomas e tu vai provando e dessas provas te dizem assim, garantido, sabe? A garantia que tu consegue com métodos formais, eu acho que é uma coisa muito importante. Então, sim, eu tenho um interesse muito grande. Um, eu, eu lembro que eu conversava bastante com. Tem um professor da PUC do Rio, que é o Roberto, que é Ah, o que fez o Lua? o que fez do Lua. Sim. Eu falo com o Roberto bastante, até ele veio aqui em casa algumas vezes, a gente falava sobre uma linguagem, a gente falava sobre as pesquisas dele, que era uma linguagem chamada Coq. Eu não sei se já Eu falaram, conheço ouviu a falar. francesa. É, a francesa. Então a gente falava bastante também essa questão de formalizar e fazer toda uma questão, quebrar, sabe, tipo, essa prova das coisas e criação de provas é uma coisa muito interessante, assim, e eu acho, sabe, se eu fosse hoje, se eu fosse começar na área de desenvolvimento de software, e se eu fosse assim, eu quero realmente um, uma carreira e eu quero aprender coisas, eu acho que essa parte de formalidade é muito. Eu acho que é tem muito potencial, sabe? Tem muito potencial. Porque cada vez mais a gente não é simplesmente só instruir pessoas a programar, né? Mas a gente vai instruir máquinas a programar e criar, né? Sim, Tipo, instruir. como garantir que aquele seu código gerado pela cloud funciona Isso, de verdade? isso. Como é que tu garante que essa coisa tão caótica e tão volátil atualmente, que é LLMs e AI, como é que tu garante, né, por A mais B, que aquilo que foi gerado realmente está te dando um resultado adequado? Eu não vou dizer assim óptimo ou performático, mas pelo menos correto em termos de valores, né, e de output. Então, cara, assim, eu tenho um interesse muito grande, mas como tudo na minha vida, eu tenho um interesse muito grande e eu tô chegando bem perto do final da minha vida. Eu tenho que otimizar o que eu estudo. Então, Sim. É, eu fosse assim, se eu fosse assim, se eu tivesse meus 19, 18, 17, 19 anos, eu procuraria ler e entender essa parte essa junção da matemática com programação, sabe? Tentar sair, como eu falei, sair do eu acho que funciona pro, cara, eu provei por A mais B que funciona, sabe? Eu acho que é sim, muito importante sim. essa questão de É, garantia. por curiosidade, nessa edição da GambiConf vai ter uma palestra da Sofia falando sobre o Lean4, que é uma linguagem para provar Ah, eu teoremas. lembro da Sofia, tá? Eu não vejo mais ela no Twitter, mas eu acho que eu lembro quem ela é, sim. Sim, ela ficou famosa na rinha de back-end. É isso aí, é um tempão atrás, isso aí. Sim, é. E também o Baú de Glaubão, acho que assim fala o nome dele, perguntou se você vai lançar um curso de Vulkan e expandindo a pergunta dele, qual seria o seu próximo curso? Uh, a pergunta que eu quase não gosto de responder. Tá, assim, ó, falando do Vulkan, tá? Um, quando eu comecei, é que nem eu falei, quando eu comecei, a minha ideia era fazer coisas bem. Tentar o mais simples possível, sabe? Tipo assim, os Uhum, cursos, eles não tentam atingir, não tentam atacar uma coisa tão complexa que nem OpenGL e Vulkan ainda. Uh, uhum, talvez, eu não sei, eu talvez faça um curso de Vulkan, eu não posso garantir ainda. Eu não posso uhum. garantir ainda, porque eu ainda tenho muita coisa no backlog, sabe? Tem muita Sim, coisa na fila que eu quero fazer, e sim. que eu te falei, eu só eu, não tem tanto retorno, né? E assim, cara, com um filho agora em casa, eu só ter a minha abertura de produtividade é tipo assim, das 10 da noite até as 4 da manhã. Sabe? Então é Sim. isso que eu tenho para No trabalhar. horário que a criança tá dormindo. Exatamente. É a criança dormindo e que o vizinho não tá cortando grama, sabe? Tem toda uma questão assim. Sim. Então é isso. Eu quero sim, eu quero. Vai acontecer. Se eu estiver vivo lá até lá, vai acontecer. Uh, Espero. é isso aí, vai acontecer. E é uma coisa que, bah, eu tenho muitas ideias assim pro curso de Vulkan.
Eu queria fazer OpenGL, mas daí depois passou Vulkan. Eu acho que vai acontecer. Vamos ver quanto tempo vai demorar, mas vai acontecer. E o próximo curso que eu tô trabalhando, cara, eu geralmente não conto, porque eu acho que quando a gente conta o que a gente tá trabalhando, ou a gente publica lá fora, assim, tipo assim, gente, o que vocês acham desse screenshot? Aquele feedback que o pessoal te dá, meio que é legal, assim, sabe? Te dá uma motivação, mas meio que tira aquela gana de acabar rápido, sabe? Eu quero que a pessoa não saiba o que eu tô trabalhando agora, porque eu quero eu mesmo me motivar assim, cara, eu quero acabar o mais rápido possível para jogar isso, sabe, para produção. Eu quero botar lá fora. O dia que eu publicar no Twitter assim, olha, curso novo. Aí o que eu sinto, tipo assim, beleza, tá lá, o pessoal pode usar, mas se eu simplesmente dizer assim, ó, o que vocês acham? Eu acho que eu tô fazer esse curso daqui. Daí o pessoal, tipo assim, é isso aí, o curso é legal, muito legal, vai lá, faz o curso. Parece que, tipo, ele meio que puxa pra frente aquele prazer que tu deveria ter quando tu acabou a coisa, sabe? Então, eu acho que tem que ter muito cuidado com esse building public. É legal, sabe? Só que tem uma questão psicológica muito, perigosa ali. Então, eu não vou falar nada. Eu vou dizer assim, Tudo bem, o, sem pressão. o que eu vou falar é o seguinte, que eu vou ir mais baixo ainda nas camadas. É só isso que eu vou dizer. Vixe, ok, então vai para portas lógicas? Eu não sei, tô É, chutando aqui. vamos dizer assim. Vamos Vai dizer que eu ensinar vou os mais. elétrons? Eu vou mais baixo ainda na camada que a gente vai estar indo. É só isso. Tá? Tudo bem, sim. E teve mais uma pergunta aqui no Twitter, que foi o Wilson Santos. Ele pediu a sua opinião sobre linguagens exóticas mais antigas, como Lisp e Fortran. E só para responder a pergunta dele, você também gosta de linguagens esotéricas? Cara, olha só. Eu, como eu falei, eu adoro ir para trás Sim. e analisar as linguagens. Tem muita coisa antiga. Eu não vou nem falar de Lisp e Fortran. Lisp e Fortran, sim. Lisp completamente foi uh, pioneirona, assim. Mas tem muita linguagem antiga que tem muita técnica hoje que o pessoal usa que, cara, começou lá atrás, sabe? Até Rust, sabe? Até essa questão do Rust, vamos ser sérios, sabe? O Rust agora tem toda essa questão de adoção por causa da segurança e a questão tipo, né, tanto de memória quanto de compilação, quanto de geração de. Cara, a Ada, há muito tempo atrás, já tinha um monte de coisa que ajudava isso, sabe? O pessoal do pessoal do Departamento de Defesa lá fazer código seguro. Então, por exemplo, assim, linguagens antigas tipo Ada, que ainda são ativas, mas não são tão populares agora quanto o Rust que a gente ouve, né? Essas linguagens antigas, cara, Algol, Ada, um, Lisp mesmo, sabe? Tipo, tem tanta coisa que a gente descobre, que os alunos estão descobrindo agora com essas linguagens novas que, cara, já existia lá atrás. Então, assim, a minha opinião sobre linguagens antigas é muita coisa que a gente está hoje vendo como novo, a gente estudava lá atrás. Tipo, eu estudava uma coisa chamada ML, não sei se vocês já ouviram falar, ML que era da. Sim. Então a gente, assim, ó, há décadas atrás a gente já estudava essas coisas, sabe? Então, uh, eu acho que linguagens antigas, elas ensinam bastante, sabe? E principalmente se tu vai aprender sobre compiladores, sabe? Tu vai aprender compiladores, daí tu vai atrás, tu vai dizer assim, por que tal linguagem fazia tal coisa? Mesma coisa. A evolução, aquela que a gente volta tudo aquela coisa, né, da escada. Por que tal linguagem fazia desse jeito? O que eles precisavam fazer melhor e o que no ano seguinte eles fizeram diferente? E por que adicionaram tal coisa, sabe? Então, é a mesma coisa, assim. Se tu analisar toda aquela escola do Nicholas Wirth, né, de Zurique, lá, que Pascal, Módula 2, Oberon, toda aquela evolução das linguagens do Nicholas Wirth, né? Tu analisar tudo que aconteceu, tudo que evoluiu, como é que evoluiu, por que ele adicionou, sabe? Então, eu acho legal. Se tem uma coisa que eu acho que as pessoas deviam sair do podcast entendendo o que eu quero, é assim, gente, voltar para trás e entender a evolução da coisa é muito importante, sabe? A gente às vezes se ilude em consumir um blog super avançado de tal coisa e analisar um vídeo super avançado, mas as coisas a gente às vezes só realmente a ficha só cai quando a gente volta lá para trás e tipo assim, ó, foi por isso que esse cara lá na garagem da universidade dele decidiu fazer tal coisa, porque aquela máquina funcionava dessa maneira, sabe? Então,
Tipo, tu vai analisar por que, que o Nicholas Witt resolveu fazer Pascal, ou por que, que ele mudou para módulo 2, porque tal máquina que ele funcionava tinha que ter módulos, e daí ele tinha que separar as coisas em módulos, e tinha que evoluir, sabe? Então, analisar a história das coisas, eu acho que para mim foi game changer, assim, entender o histórico foi o que conectou muita coisa que estava simplesmente perdida na minha cabeça, sabe? Então é importante. E voltando para as linguagens, linguagens esotéricas, cara, tem assim, ó, a minha preferida de todo o tempo, que eu acho assim uma sacada genial, é uma chamada White Space. Não sei se você já ouviu falar. Eu conheço, é o Eu acho, programa com espaço e tabs. cara, eu acho assim, ó, a ideia daquela linguagem de E tipo enter, sim. esconder o código-fonte, sabe? Tipo, eu olhava assim, aqui tá o código-fonte de White Space. Daí tu não tinha nada, sabe? Era só uma página em branco. Daí tu selecionava, daí tava lá o código. E a ideia era Sim, toda assim, é uma linguagem Turing também, né? Simplesmente tu grava, lê ou tu vai para frente e para trás. Essas são as sim. únicas coisas que tu pode fazer. E eu lembro que aí, quando eu olhei para White Space, eu disse assim, não, cara, o pessoal é muito criativo. Sim, eu fico curioso para ver se consegue imprimir um código em Whitespace e rodar depois. Tem um compilador, eu acho, de White Space que funciona ainda. Mas é assim, o White Space vem daquela mesma família, né? Tipo de Malbolge, Brainfuck, eu acho. Brainfuck, Sim, toda essa questão das linguagens meio Turing. É bem simples, né? Só o que elas fazem, mas é muito engraçado. sim, eu acho O White Space, divertido. White Space sempre foi minha preferida. Eu Sim. sempre achava legal. Se você está escutando esse podcast e quer pensar na GambiConf ano que vem, sugestão de palestra, fale sobre o Whitespace. É isso aí, o White Space é legal. Ou qualquer linguagem esotérica desse tipo, eu acho muito Sim. lindo. Minha preferida é Piet, que você programa com pixels. Eu Eu gosto muito lembrei, dela. eu acho muito Sim, boa também. Cara, tem muita coisa. O pessoal é sim, muito inventivo, né? O pessoal é muito sim. inventivo, é Bem muito criativo conseguir é fazer bem essas criativo. coisas. Sim. E uma pergunta que eu gosto muito de fazer para nossos convidados é: qual foi a última coisa aleatória ou curiosidade que você descobriu na computação e queira compartilhar? Sei lá, coisas que você viu e abriu sua mente quando você ficou sabendo. Coisas assim que me surpreenderam, que eu descobri ainda há Sim, pouco. sim. Ou não há pouco, mas na Não, computação. é que você é. Ah, tá. Sim, Tá, olha só. Tá, eu sei. Uma coisa que assim, ok. talvez relacionado a um próximo curso, talvez não. Ah, Opa! eu não sei se muito. Assim, eu lembro de ter aprendido isso, mas só há pouco tempo atrás que eu realmente fui atrás e entendi o funcionamento das coisas. Mas eu lembro de ter aprendido que. Sabe quando a gente trabalha com eletricidade, né? A gente fala sobre assim, se tu vai lá analisar o modelo atômico da eletricidade, tu fala entre transferência de átomos, né? Sim. Tipo, tais elementos têm potencial de atrair, que estão faltando, né? Potencial negativo, e tais elementos têm um potencial que tem mais, então o elétron meio que vai de um lugar para o outro, né? Transferência de elétron. Eu lembro que eu simplesmente, tipo, eu fiquei apavorado quando eu li que um elétron demora, assim, ó, para um elétron percorrer 10 centímetros, Uhum. demora 20 minutos. Ah, ok. Cara, aquilo cara, não entrava na minha cabeça. Sabe, tipo, sabe, quando a gente fala na transferência elétrica, eu sempre pensava assim, quando eu era criança, cara, deve ser tipo, sabe, velocidade da luz. Automático, Deve ser quase. tipo assim, nossa, o elétron deve tipo ir de um lugar para outro muito rápido. Cara, um elétron demora mais ou menos para 10 minutos, geralmente em condições normais de temperatura e pressão, né, aquela coisa. Demora mais ou menos 20 minutos, de 15 a 20 minutos para sair de 10 centímetros. Sim. Quando eu li isso, eu tipo assim, cara, eu não consegui entender. Depois eu tive que ir atrás e descobrir o porquê, sabe? Mas, isso foi uma coisa que, que eu falei, bem simples, bem básico, mas, cara, quebrou minha mente, sabe? Eu achei muito engraçado. Mas, talvez não seja tão surpreendente para as pessoas agora, mas para mim, eu não lembro de ter ouvido isso ou entendido isso nas minhas aulas de química, sabe? Ou física. Então, quando eu entendi, assim, que tem uma diferença entre o átomo realmente mover e os efeitos do campo magnético, sabe? Tipo, isso que o efeito do campo magnético é muito rápido, mas o átomo em si não é tão rápido. Eu achei muito, muito estranho entender isso, sabe? Como ser humano foi muito estranho para mim. Né? Sim. Ok.
Então acho que é isso. Você quer falar mais alguma coisa, assim? Alguma mensagem de encerramento? Não, cara, que nem eu falei, cara, eu te agradeço muito. Ah, eu que Eu não sou muito bom em podcasts, eu não falo muito em não, podcasts ou a entrevistas, gente mas foi muito bom, dá pra expandir bastante, assim, entender mais sobre o seu trabalho, sobre curiosidades em retro gaming, sobre educação, falamos bastante, então é que nem eu falei, eu sou uma pessoa bem simples. O que eu faço é simplesmente porque ah, cara, eu gosto muito de ir para trás e entender, sabe? E eu vi que ir para trás e entender por que as coisas funcionavam daquela maneira também era beneficiava os outros. Então foi por isso que eu meio que decidi fazer o que eu faço. sim, Eu e gosto, vale a e pena. compartilhar com a gente aqui no podcast da GambiConf realmente ajudou a trazer mais pesos ainda essa Sim. informação. Tu sabe, né, Magalhães? Eu já te falei que eu geralmente eu não participo mais de conferências e tal, mas eu acho que a Comic Con é uma das únicas que eu iria se eu Fico tivesse. feliz. É, eu sempre digo, né? A Comic Con é uma das únicas que eu digo assim, cara, quero ir um dia de novo. Eu não Sim, consegui ir porque sabe como é que é, né? sim, Filho recém-nascido sim, e tal, mas a sim. Comic Con foi uma das umas muito poucas que eu iria ainda. Fico muito contente de escutar isso aí de você, porque é o que me motiva também, assim. Eu não estou num palco falando, só mais dando espaço para os outros poderem falar sobre coisas que são interessantes. Bah, e eu vejo a quantidade de coisa legal que. Cara, o que o pessoal fala na Game Conf é muito legal. Eu acho muito divertido. Sim, e vai ter mais ainda esse em novembro agora, então é isso. Obrigado aí. Eu que Valeu, agradeço. Valeu, pessoal. Abraço. valeu. Tchau. Até.